Muito bom dia a todos, nomeadamente aos elementos da comunicação social e aos meus colegas de mesa, em especial ao Sr. Arquiteto, que representa aqui a Central de Arquitetos, com a qual hoje vamos estabelecer um protocolo, uma parceria. Eu limitar-me-ei, como introdução, a salientar o significado real, por um lado, e simbólico, se quisermos também, desta iniciativa, porque, primeiro, é uma iniciativa inovadora, corajosa, algo arriscada, que com todo o nosso apoio, sem dúvida, mas partiu precisamente da Central de Arquitetos, tendo verificado a importância e a necessidade, em certa medida, de uma formação fundamental para os seus colaboradores na área da arquitetura, a formação fundamental em humanidades, genericamente, e em filosofia em particular, para a realização do seu trabalho. Não é só para um complemento pessoal de conhecimento, mas com efeitos depois diretos no trabalho. O que é, de facto, uma ideia, não sendo nova completamente, é inovadora e no nosso país bastante arriscada, uma vez que a filosofia, para além de recentemente ser menos procurada pelos estudantes e como perspectiva também de vida, não é habitualmente ligada ao conjunto das outras atividades humanas, nomeadamente neste caso à arquitetura, mas outras atividades poderiam ser colocadas aqui. O que é errado, completamente errado de raiz, mas que de facto não faz parte muito da nossa consciência habitual, nomeadamente aqui em Portugal, ter noção desse erro de que a filosofia não tem a ver depois com as outras realidades e que se trata de uma formação algo hermética e encerrada sobre si mesmo, sem nenhuma pertinência prática depois. Este acordo e as iniciativas que vão ser abrigadas neste acordo revelam precisamente o contrário e certamente darão frutos em sentido inverso, que vai demonstrar que, de facto, a filosofia pode ser muito fértil para as mais diversificadas áreas. Esta área da arquitetura é uma das primeiras que, no contexto da nossa faculdade, permite uma espécie de filosofia aplicada, mas esperemos que outras profissões possam seguir este exemplo para benefício de todos. Evidentemente, para benefício também dos filósofos, porque é uma exigência de pensar a filosofia não simplesmente do ponto de vista académico, mas a filosofia com aplicação a contextos de existência e para benefício, certamente, das diversas profissões que, com o trabalho filosófico, poderão melhorar a sua atividade, nomeadamente naquelas profissões em que a criatividade é exigida, o pensar a fundo as questões e o pensar a fundo também a realidade é exigida. Nesse sentido, como responsável pela Universidade Católica aqui em Braga, saúdo de modo especial esta iniciativa, pelo que significa para uma espécie de recomeço no envolvimento da filosofia do ponto de vista prático, sendo a filosofia a matriz inicial e fundamental da presença da Universidade Católica aqui em Braga. Assim tem sido ao longo destes anos, mas chegamos a um ponto em que esta aplicação para o exterior possa ser um caminho, não a abrir de novo, que já se tem aberto noutros contextos, mas a intensificar e a tornar-se cada vez mais presente. Saúdo, portanto, de novo esta iniciativa, desejo o maior êxito e que, como experiência, depois possa inspirar outras. Aproveito para agradecer à Central de Arquitetos este desafio lançado e aqui estaremos para lhe dar corpo, não só partindo daquilo que já sabemos, mas talvez também sendo incentivados a descobrir aquilo que não sabemos ainda e que possamos desenvolver nesta parceria. Muito obrigado. Sr. Professor Dr. João Duque, Sr. Professor Dr. Miguel Gonçalves, Dr. Carlos Moraes, a todos os presentes, agradecer a disponibilidade que
que a Universidade Católica, através da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, teve para ouvir aquilo que são as inquietudes das empresas, ou, em particular, obviamente, da nossa empresa. Somos uma empresa de arquitetura composta por arquitetos, maioritariamente, e que ao longo do seu percurso tem procurado resolver essencialmente as suas incertezas. E como o futuro é feito apenas de incertezas, nós, em tempos de tecnologias, em tempos em que a dominação das tecnologias nos vai avassalando, tomamos a decisão interna de investir nas nossas tecnologias do cérebro. E para isso, esta iniciativa, eu acrescentava que, para além de inovadora, sem qualquer presunção, é inédita. Não há história, porque tivemos esse trabalho, tivemos o cuidado de fazer esse trabalho, não há história de um acontecimento idêntico. E, portanto, enfim, na nossa humildade, podemos estar aqui a fazer a nossa pequena história, os pequenos acontecimentos da história que constroem, com os outros todos pequenos acontecimentos da história, aquilo que são a história das sociedades e das nações. E por isso temos esta responsabilidade, uns e outros, de construir uma solução capaz de corresponder à natureza do problema que foi colocado. Temos um grupo de arquitetos, esse grupo de arquitetos é especializado, é competente, é capaz, mas tem, um pouco como toda a sociedade, incompetências, e não tem aqui qualquer sentido pejorativo, tem incompetências em áreas que são essenciais. E quando assim o pensamos e assim o fomos capazes de analisar, descobrimos que, na nossa incerteza, a filosofia poderá ser a resposta para os nossos problemas. Atrás de nós está um slide que junta alguns dos muitos que ao longo da história foram pensando simultaneamente a filosofia e a arquitetura. E nesse sentido do dialogar, é que nós queremos construir os resultados esses que não são tangíveis, nós não vamos conseguir medir imediatamente os resultados desta formação. É uma formação orientada para as pessoas, não é uma formação orientada para a empresa, ela não está montada para ser orientada para a empresa. Mas a empresa são as pessoas. Aliás, a empresa significa ação. É uma ação conjunta, é uma ação feita por um grupo de pessoas que comungam interesses. E nesse sentido, nós entendemos que devíamos investir nas pessoas. E este investimento é feito através da filosofia. E dizemos que o que queremos é renovar competências, é reinventar relações e é criar paixões. A filosofia, como é bem sabido, no universo da sociedade, é uma matéria encriptada, aborrecida, chata, mas ela é essencial, ela existe em todos os momentos da nossa vida e permite-nos, estamos nós em querer, perceber com maior clareza as razões, as origens dos problemas que nos são colocados. E assim, estamos convictos de que no final desta viagem, que durará 6 meses, e portanto terá uma intensidade forte, é semanal, durante 6 meses, nós teremos criado as condições para que, no tempo, haja um aprofundamento da cultura da nossa empresa, no sentido de olharmos para os problemas que nos são colocados, que são os problemas dos nossos clientes, e aqui importa referir que tudo isto tem um contexto profundamente pragmático. Nós não estamos no âmbito das teorias, não estamos no âmbito do abstrato e indefinido, do indeterminado. Nós estamos a trabalhar para que isto tenha aplicação prática
na nossa empresa. Obviamente que estamos, como também estará a Faculdade de Filosofia, num processo de descobrimento, de descoberta. E, portanto, e isso é um caráter muito interessante, e tenho que saudar os formadores que se disponibilizaram para connosco conversar e procurar definir com maior rigor o modelo de desenvolvimento desta formação e, portanto, sabemos que estamos todos abertos para que esta matéria tenha uma capacidade de incluir ainda mais o conhecimento dentro da nossa empresa. Somos, assim, inéditos, somos inovadores, juntamos esforços e vamos, com certeza, construir um momento das nossas vidas que pode, efetivamente, ser muito interessante. E vamos, sobretudo, educar. Essa é a grande função da academia, mas é também a função das empresas. E este elemento é um elemento que nos junta, é um elemento que nos une e que deve orientar na nossa ética empresarial, a ética da Central Arquitetos, deve prevalecer e deve orientar a formação das nossas pessoas. Ficam assim os meus agradecimentos, em nome da Central Arquitetos, à Universidade Católica e à Faculdade de Filosofia, em aceitar este desafio e com certeza poderá ser a gênese de outros acontecimentos que nos tragam ainda mais conhecimento, ainda mais capacidade, ainda mais competência. Renovar competências, inventar relações, criar paixões. Muito obrigado. Só reiterar exatamente os agradecimentos pela presença de todos, sem esquecer também a equipa da reportagem da oficina, que muito nos honra com a presença e com o seu profissionalismo. Aliás, no contexto de uma parceria que também temos estabelecida, e de uma maneira muito especial, enfim, agradecer esta oportunidade à Central Arquitetos pela oportunidade que nos dá, enquanto, enfim, membros de uma academia ligada desde o seu início à filosofia, e como coordenador deste curso, é verdade que sinto uma certa responsabilidade acrescida e também, enfim, um desafio que não sei se o cumpriremos no patamar elevadíssimo em que o Sr. Arquiteto, enfim, deixou o convite e, portanto, e todo o significado das palavras que aqui teceu e que são para nós altamente estimulantes, mas sobretudo este estímulo de nos pensarmos, de facto, numa articulação mais direta com aquilo que as atividades profissionais certamente exigem da própria filosofia, o que significa que para nós, efetivamente, exigirá um momento de desinstalação daquilo que têm sido também um bocadinho os nossos hábitos arraigados ao longo destas últimas décadas. De qualquer modo, este desafio não é um desafio que, obviamente, não esteja na essência do filosofar. E nesse contexto, e até para dar um bocadinho o enquadramento de que a filosofia, desde a sua gênese e desde o seu início histórico, é exatamente, digamos, esta tarefa de refletir comum e em comum com o ser humano nas suas mais diversas situações existenciais, profissionais, ocupacionais. Eu gostaria de ler muito rapidamente um breve texto que redigi
precisamente para justificar que, se alguma vez nós nos esquecemos desta dimensão em que o filosofar tem que mexer diretamente com as pessoas na sua vida concreta, profissionais, de toda a índole, etc., pois se alguma vez nos esquecemos, vale a pena regressarmos à fonte inspiradora, e ainda bem que temos esta oportunidade que nos é dada também pela solicitação da Central Arquitetos, e, portanto, vale a pena vir à fonte para nos re-inspirarmos, de facto, daquilo que está na matriz do filosofar. Então, muito rapidamente, um texto em meia dúzia de minutos. Num dos mais breves diálogos escritos por Platão, a Apologia de Sócrates, conta-se que o seu mestre Sócrates, desejando tirar a limpo o fundamento de um verdito segundo o qual ele, Sócrates, era dentre todos os homens o mais sábio, e logo ele, que não cansava de dizer que quanto mais investigava as coisas, mais dúvidas e interrogações se lhe levantavam, se dirigiu aos que encarnavam o saber, o conhecimento, as competências daquele tempo, precisamente ao artista, ao político, ao artesão. Hoje certamente teria encontrado o arquiteto, o advogado, o economista, o engenheiro e por aí fora. Junto deles, interroga-os sobre os seus próprios ofícios, os fundamentos dos seus saberes, a finalidade dos seus empreendimentos, enfim, assuntos nos quais eles são, obviamente, especialistas, em contraste com a ignorância do próprio Sócrates, que ele próprio reconhece enquanto simples filósofo, equipado tão só com a arte de perguntar. Não tardaria, assim presumia Sócrates, que às suas inofensivas perguntas se sobreporiam as eruditas e definitivas respostas dos seus interlocutores, e assim se esclareceria definitivamente a questão de quem era, de facto, o mais sábio. Ora, para grande surpresa de Sócrates, nem o político, nem os artistas, nem os artesãos manifestam possuir mais sabedoria do que ele. As perguntas que lhes faz têm sobre eles um efeito devastador, pois imediatamente mostram que todos eles julgam saber mais do que aquilo que sabem, e que o que sabem é de facto muito curto, muito incompleto, e por isso meramente aparente face às exigências da verdade que julgavam possuir, mas que na realidade desconhecem quase por inteiro. É nisso que reside fundamentalmente o equívoco desses especialistas, em não terem consciência da sua própria ignorância, o que os torna fechados ao questionamento e, portanto, à busca do autêntico conhecimento. Quem julga já tudo saber, mesmo no campo restrito da área onde trabalha, não se dispõe a aprender mais, a discutir, a captar novos ângulos de abordagem, novos métodos, novos conceitos. Antes se compraz nas receitas habituais, nos preconceitos e nas fórmulas 1000 vezes repetidas. Por isso, são menos sábios do que Sócrates que, consciente de que a verdade, o conhecimento de si, dos outros e da realidade em geral, exige um caminho de aperfeiçoamento infindável, questionando, investigando, dialogando, testando e ouvindo, experimentando e comparando. Por isso mesmo, esse encontro com Sócrates torna-se para todos eles uma oportunidade de revisão crítica dos seus percursos, dos seus métodos, das suas crenças, das suas certezas. Sócrates encarna a tarefa da filosofia no mundo de então e no mundo de hoje, na vida humana, onde quer que ela se realize, em todo o tempo e em todo o lugar, perante toda e qualquer forma de vida e de ocupação. Se há uma superioridade intelectual que caracteriza a atitude de Sócrates e que justifica o oráculo, segundo o qual é o mais sábio dentre todos, não é porque saiba tudo, mas porque sabe o essencial, que o verdadeiro conhecimento só se alcança num empreendimento de busca permanente, num diálogo de partilha com os outros e numa meditação aprofundada de si consigo próprio. É esta atitude filosófica que hoje falta em quase todos os domínios da cultura light, pós-moderna, bem como nos ofícios e nas profissões,
eivados que estão os especialistas de um conhecimento puramente técnico, instrumental, puramente operativo, mas sem nenhum lastro de sabedoria, de reflexão crítica e de visão pessoal e original. Se evocamos o referido episódio de Sócrates nesta circunstância da assinatura do protocolo de colaboração com a empresa Central Arquitetos, é porque estamos persuadidos de que há um percurso comum a realizar pelos filósofos e pelos arquitetos, como aliás já aqui foi bem sublinhado. Todos os grandes problemas da arquitetura como disciplina e como atividade profissional interessam à filosofia. E, por sua vez, todas as grandes inquietações da filosofia devem poder mexer com os arquitetos, quer enquanto humanos, quer enquanto artistas e agentes transformadores do nosso mundo. Estão criadas aqui as condições para um trabalho de enriquecimento mútuo que desejamos seja pioneiro e se possa estender a muitas outras áreas profissionais. Pelos argumentos já apresentados, podemos concluir que a nossa sociedade precisa urgentemente de filósofos que se insiram e trabalhem em equipas multidisciplinares em todas as áreas de atividades profissionais, na planificação e na construção da cidade, na política, no direito, na área social, na administração, na área empresarial, na área da saúde, na área cultural e do entretenimento, para citar as mais visíveis. Mas enquanto as estruturas sociais e a mentalidade típica da racionalidade burocrática e instrumental não abrirem para essas novas formas de organizar interdisciplinarmente o trabalho e de partilhar o conhecimento, da nossa parte, e é isso que nós hoje aqui estamos a demonstrar, tudo faremos para colocar a filosofia em diálogo com os outros profissionais, as outras atividades, tentando mostrar os benefícios que daí resultarão. A filosofia, de facto, como já aqui também foi sublinhado, não é um gueto para indivíduos esquisitos e que vivem na Lua, como muitas vezes se diz, mas é algo que está bem dentro da realidade e que passa pelo miolo de todas as coisas, em diálogo permanente com tudo. Recentemente, e estou a terminar, Michel Serres retomou a poderosa imagem do personagem Jean Passepartout, do famoso romance de Júlio Verne, que todos conhecemos, para caracterizar a filosofia. Também ela é um veículo todo-terreno, a expressão é dele. Percorre todos os âmbitos do mundo, das ciências, do humano, e cito um artigo publicado este mês na revista Sciences Humaines. Diz ele, é essa a sua singularidade. É também a sua força no mundo de hoje, onde todos os problemas são transversais. O episódio anteriormente descrito despertou Sócrates para a filosofia e colocou os seus interlocutores na rota do pensamento, da sabedoria, da indagação da verdade. É essa busca que nos torna mais autênticos, mais nobres, mais competentes, mais criativos, mais compreensivos, mais abertos, mais curiosos, numa palavra, mais humanos. É este itinerário que desejamos percorrer em colaboração com a empresa Central Arquitetos, que hoje se torna nossa parceira, desde logo através das atividades formativas que estão já planeadas e que terão o seu início precisamente amanhã, no programa de formação que está delineado, mas também, e assim desejamos mesmo intensamente, com projetos, iniciativas, eventos que planearemos no futuro próximo, certamente para bem da filosofia e para bem, obviamente, da arquitetura, que é uma atividade essencialíssima na construção do futuro. Muito obrigado.